A saúde do camarão em uma fazenda de tamanho médio. Como seria esse trabalho, né? Bom dia a todo o pessoal do camarão, bom dia aos produtores, fornecedores, profissionais do setor e aos futuros profissionais. Tá? Bom dia a todo o pessoal do camarão. Hoje, em nosso cafezinho aqui com o camarão, bom dia aos colegas que estão entrando. Nós vamos ter o nosso bate-papo semanal sobre como que a gente pode trabalhar no aumento da lucratividade do nosso agronegócio de camarão. Tá? Eu sou o professor Pedro Martins, para quem não me conhece, coordenador dessa escola de camarão. Bom dia aos colegas que estão aí já dentro da sala de aula, o Zé Ayrton, a Márcia, bom dia a todos, tá? Um bom domingo. E hoje eu gostaria de fazer um convite principalmente para os colegas que trabalham ali com as fazendas médias, grandes, né, que são grande parte aí do volume de produção da cassinicultura do Brasil, para ficar um pouquinho mais, ficar até o final, porque aí eu vou fazer um convite para você. Vamos interagindo, tá, Zé? Não sei qual o tamanho da sua fazenda, tá? Bom dia, senhora Márcia. E aí eu vou fazer um convite para um trabalho, para um grupo especial, mas aguarda um minuto e nós vamos contextualizando esse trabalho. Tá? Só pegando aqui o roteiro. E nessa gestão da fazenda média e grande, né, que a gente tem grande parte ali da produção, do volume de produção, nós temos alguns aspectos relacionados à economia da produção, ao dia a dia, além da questão lá do preço, que nós não vamos discutir hoje, mas o nosso foco hoje é na economia da produção, na gestão, todo o trabalho que você tem ali. Grande parte desse trabalho é feito ali pelos colegas de engenheiro de pesca, alguns profissionais que muitas vezes não sentaram ali num banco acadêmico, mas que têm uma experiência de vida no camarão muito importante e ficam responsáveis pela gestão dessas fazendas aí de tamanho médio e grande. Então, sobre gerenciar a saúde do camarão e esse desafio que esse profissional tem diariamente, né, onde sai o resultado da produção da fazenda, o resultado econômico, o resultado financeiro, né? Ali desde aquele momento que ele está selecionando o APL, preparando o viveiro, até a despesca, né? Todas aquelas etapas onde, em alguns detalhes, a perda de saúde do camarão pode significar um prejuízo para a fazenda ali na comporta de despesca no momento que vai comercializar. Tá? E apesar de a gente ainda ter um pouco de isolamento geográfico pela natureza da nossa atividade, né, geralmente esses profissionais eles vão estar isolados geograficamente. Vão estar em uma fazenda que é um pouco distante de uma cidade, de informações, mas eles possuem celular. Né? E essa tecnologia de comunicação que temos hoje é de suma importância para o nosso trabalho de apoio a você que está, teoricamente, já foi mais isolado. Hoje a gente tem um isolamento menor com o uso dessa ferramenta, né, o celular, essa ferramenta importante de comunicação no nosso negócio hoje. E aí, uma parte da estruturação, né, nós vamos já falar do funcionamento, mas a parte da estruturação do projeto de apoio a você é em cima desse sistema de informação e comunicação. Como que a gente pode conseguir construir uma informação a partir de dados do setor, a partir de dados do camarão, a partir da análise patológica do camarão, a partir da análise epidemiológica, né, de saber o que está determinando em uma região o animal ter uma saúde ou perder saúde. Como que a gente pode construir um conhecimento em cima daquilo e através do processo de comunicação transferir esse aprendizado aí para você que está na fazenda. E que o dia a dia da fazenda, uma fazenda média e grande, independente de que formação acadêmica tem esse profissional, é corrido. E muitas vezes ele não tem muito tempo ali para pensar, ele tem um protocolo de trabalho, mas muitas vezes não tem
como se tivesse uma cabeça a mais para pensar, para refletir sobre aquele problema, para se comunicar com alguém, né? E esse trabalho ele vai servir primeiro para isso, para a gente ter uma condição de dar um apoio a esses colegas que estão no corre-corre do dia a dia, que levam grande parte da produção do Brasil em volume, né? A gente não está falando nesse momento nos micro e pequenos que em quantidade são maiores, em números de propriedade, mas falando em volume, né? Então são profissionais, independente do conhecimento acadêmico ou não, que carregam volume de produção do Brasil, né? E ter uma cabeça a mais, ter um apoio a mais com esse sistema de informação e comunicação para o dia a dia desse profissional é de suma importância. Então, aos colegas que estão entrando, aos colegas que estão aí, que vão ver esse conteúdo depois, fica mais um pouquinho, daqui a pouco a gente vai fazer um convite para você. Talvez eu não tenha tido a oportunidade de falar com você pessoalmente sobre esse trabalho que nós estamos buscando iniciar. Então, primeiro eu vou contextualizar ele, né? Eu acredito que você sabe a importância bioeconômica do processo de saúde do camarão para o seu negócio. Então, isso fez parte até da introdução da nossa conversa aqui. E o que a gente já vem conversando há algum tempo. Então, vou pular um pouquinho essa etapa, mas é de suma importância você saber aonde você quer chegar, qual o caminho que você está traçando e quais são os obstáculos na produção que você está tendo aí em sua fazenda e como que a gente pode colaborar, tá? E sobre esses obstáculos, a gente tem as ferramentas de diagnóstico que vão servir para que a gente entenda que tipo de obstáculo está fazendo com que o camarão não tenha o desempenho zootécnico econômico que nós estamos buscando, né? O que está causando um prejuízo àquele camarão? Quem é o responsável pelo camarão estar perdendo a saúde dele? É algum agente infeccioso ou não infeccioso? O que é que a gente pode fazer para melhorar a partir do momento que a gente tem a caracterização desse problema? Onde que está acontecendo isso? Será que é só na minha fazenda ou em outras fazendas? Como que isso está acontecendo? E aí imagina você, ou é o proprietário, ou é o gerente da fazenda, você começa a ter essas interrogações, mas não consegue sozinho, do ponto de vista ainda do isolamento geográfico que temos, né? Porque nós não conseguimos ter apesar da tecnologia, né? Nós não conseguimos ter todo o conhecimento ali disponível naquele momento na beira do viveiro para responder essas perguntas. São perguntas importantes, perguntas que vão impactar diretamente a economia da produção de sua fazenda. Como que você vai obter uma lucratividade quando esses fatores de produção, esses insumos não estão tendo um bom desempenho? Pela perda de saúde do animal, que é da natureza do negócio. Nós estamos em um agronegócio e qualquer produto do agronegócio ele sofre a interferência desses agentes, né, que prejudicam a produção. Né? Então, por que a gente utiliza a ferramenta de diagnóstico? Para responder essas perguntas. Mas muitas vezes eu não tenho acesso a essas ferramentas de diagnóstico. Eu não tenho pessoas qualificadas em minha região. Às vezes eu posso até ter, né, o que a gente chama de conjuntos de ferramentas ali presuntivas, porque em outros momentos esse conhecimento já foi construído, alguém já sabe mais ou menos o sinal que apresenta o camarão daquele problema, então eu tenho de uma forma presuntiva como compreender ali mais ou menos o que é que está acontecendo. Mas eu não posso ficar parado nessa questão presuntiva, porque a dinâmica desses agentes, né, o que a gente denomina de agentes etiológicos, agentes que vão prejudicar o nosso negócio, do ponto de vista biológico, né, na saúde do animal, eles têm uma dinâmica de vida, eles vão evoluindo, vão se modificando, vão se adaptando à ecologia do nosso sistema de produção.
de cada viveiro, de cada fazenda, de cada região. E isso é constante. Assim como é constante a vida, é constante a interação desses seres em nosso negócio. Por isso que a gente não pode parar e imaginar que está tudo bem. Esse é o perigo. Imaginar que está tudo bem é que a gente denomina um falso negativo. E quando se pega desprevenido, com as calças arriadas, pode ser que o prejuízo seja muito, muito grande. E essa história nós já contamos em outros momentos na carcinicultura do Brasil, com a mancha branca, com a ANIM. E essa questão da prevenção, de não pegar desprevenido, é o que a gente pretende construir com os colegas, né? Então, hoje a gente está falando muito com o médio e grande produtor, porque tem um grupo menor, é mais fácil de iniciar esse trabalho. Sabendo de como e por que a ferramenta de diagnóstico vai ajudar você, a gente começa a passar para uma próxima etapa desse processo de gestão da saúde do camarão. É conhecer quais são os agentes, as doenças. E isso é uma questão não só de nós aqui no Brasil, é uma preocupação mundial. É a preocupação na carcinicultura mundial. De quem cria camarão nos diferentes países do mundo, eles têm essa preocupação. Tá? Então, e tudo que a gente faz na carcinicultura, na criação do camarão, é para dar a melhor condição de vida para ele. Todos os insumos que a gente coloca, qualidade de água, insumos que interferem na qualidade do ambiente, na qualidade nutricional, na qualidade genética, é para garantir a melhor condição de saúde. E aí nós vamos ter no meio do caminho esses agentes, essas doenças, os agentes que vão provocar as doenças. Né? E a gente precisa conhecer quem são esses agentes. Eles estão atuando sozinhos ou estão atuando ali em sinergismo, né, em parceria com outros agentes? Por exemplo, a mancha branca, ela é um vírus que afeta os principais tecidos do camarão. Né? A gente só não vê no hepatopâncreas, mas na restante dos tecidos ele está ali afetando com diferentes níveis de gravidade aqueles tecidos vitais para o camarão. Por isso que é tão aguda a mortalidade com ela. Mas muitas vezes ela está em sinergismo com um grupo de bactérias que é importante para a nossa atividade, que são os víbrios, que vão causar vibriose. É uma patologia secundária nesse caso. E nesse momento ela pode se tornar tão ou mais importante do que a primária que iniciou o processo ali, que foi a mancha branca. Com ela, pode ser que a gente tenha uma condição melhor de controle, se o nosso sistema de probiose, o nosso sistema simbiótico for bem eficaz, a gente pode de repente controlar essa ação dessas bactérias e diminuir o impacto da mancha branca. Mas a gente precisa estar sempre monitorando e acompanhando essa dinâmica do processo de saúde e doença do camarão em cada fazenda, em cada viveiro, em cada região. Quem é que está causando esse problema? Qual é a região do corpo? E a partir disso aí a gente começa a compreender como que a gente pode construir uma solução. Imagina que a gente estava com uma cabeça só, mas de repente a gente já pode colocar outras cabeças. Uma cabeça de quem fez o diagnóstico, uma cabeça de quem está vendendo os insumos. Né? Daí a importância, né, de a gente estar também montando aqui. Ó. A gente tem lá no projeto a base que está sendo construída a partir de um recurso federal do Ministério. A gente tem outros parceiros que estão começando que estão ajudando, né, que está aparecendo aqui as fábricas de ração, as larviculturas. Eu lembro que em momentos que a gente estava ali com a mancha branca, a gente convidou alguns parceiros a participar desse tipo de trabalho, um trabalho que a gente tinha antigamente, né? Que era menor, bem menor, né? Era um trabalho pontual em uma região só do Ceará, tá? Em 2 municípios ali. O parceiro não entendeu bem o trabalho e acabou tendo um grande prejuízo na indústria de ração dele, até que fechou, até que saiu do mercado. Então está todo mundo no mesmo barco, não é só o produtor, é todo mundo, até a gente como profissional que está longe da fazenda muitas vezes, né? Está numa atividade acadêmica.
Tá? Então está todo mundo nesse mesmo barco, todo mundo deve dar a mão e continuamente. A questão da saúde é uma questão contínua, nunca pode parar. É uma questão tecnológica de grande importância. Muitas vezes a gente relaxa nesse processo. Então aguenta aí mais um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, né, e convidar você a participar desse processo, tá? E outra parte importante desses dois pontos que eu falei, né, da ferramenta de diagnóstico das doenças, é que a gente está buscando, como se a gente fosse religar a máquina. A gente tinha uma máquina que era ligada constantemente nessa interação da universidade com o setor produtivo, e agora a gente precisa estamos tentando, buscando, né, reconstruir essa parceria com outra universidade para que a máquina volte a funcionar. Mas é importante a participação do setor. A máquina, a estrutura, não vai funcionar se não tiver o camarão, se não tiver a participação dos produtores. E aí está especificamente nesse momento tentando construir um modelo para os médios e grandes produtores. Tá? Então, e daí que a gente começa, a partir do momento da construção do problema, fazer a religação dessa estrutura de trabalho, a partir da reestruturação lá dos equipamentos, e começamos a trabalhar a solução não somente com a cabeça do colega que está lá na beira do viveiro, daquele corre-corre danado que é gerenciar uma média, uma grande fazenda. Aquele colega engenheiro de pesca, aquele colega que muitas vezes não tem nenhuma formação profissional, mas está numa corrida doida ali para resolver várias coisas dentro dessa fazenda. E a gente, além de colocar a nossa cabeça à disposição dessa fazenda para compreender esse tipo de impacto que tem na economia da produção da fazenda, a gente começa a buscar, né, a gente falou da ferramenta do celular, que esses profissionais dispõem, todo mundo hoje dispõe, né, para comunicar. Teve um problema na internet, mas está voltando, tá? A gente começa a ter uma inteligência coletiva, várias cabeças pensando. Então, com esse sistema, com esse modelo, a gente pode ter em muitos momentos pessoas que já tiveram problemas similares e nesses problemas eles construíram soluções e que podem compartilhar com outros colegas. Então, muitas cabeças pensando em cima de um problema que foi bem diagnosticado, que foi utilizado o máximo de tecnologia possível para compreender aquele problema. Tá? Então, a gente usa ferramentas de histopatologia que estão paradas no Brasil, com fluxo contínuo aí, né, que deveríamos ter, estão paradas aí talvez desde o momento lá que a gente fez a detecção da mancha branca no Rio Grande do Norte, a gente foi diminuindo mais o uso dela. Inclusive em virtude dos projetos, né, que foram escasseando e veio pandemia e tudo. Então essa é a ferramenta principal para o estudo patológico do camarão, que vai subsidiar a gestão da saúde do camarão. Então a gente precisa entrar dentro do camarão, compreender o que é que está acontecendo em todos os órgãos, tecidos, sistemas vitais do camarão, e a partir daí a gente começar a construir soluções. Não tem outro formato, a não ser você ficar gastando dinheiro, comprando insumos e testando se dá certo, se não dá certo do ponto de vista zootécnico. Tá? Mas do ponto de vista patológico da saúde do camarão, a gente precisa avaliar a condição de saúde do animal, avaliar o tratamento do animal e avaliar o pós-tratamento do animal. É assim com a saúde de qualquer animal, tá? Inclusive nós. Nós vamos lá no médico, o médico passa todos os exames possíveis e imaginários para ele ter uma conclusão daquilo que está acontecendo, para ele traçar uma estratégia de solução com medicamentos, com mudanças de comportamento, de manejo da nossa vida, e aí vai sendo feito avaliações pós-tratamento da melhoria da condição de saúde. Não é, apesar de que tem a automedicação, né? Você vai aí se automedicando, só que ninguém sabe
o efeito a médio e longo prazo dessa automedicação. A gente está trabalhando com o corpo, com biologia, apesar de ter o enfoque econômico na lucratividade do negócio, mas antes disso tem uma biologia, tem um corpo, tem uma questão patológica. Então a gente precisa ter melhor segurança sobre isso. Tá? Então, nesse processo da solução, a gente teve uma boa caracterização do problema lá atrás para construir boas soluções econômicas, que você gaste menos tempo, que é uma coisa importante, né, que a gente estava falando aí, a questão do tempo do colega que está ali naquele corre-corre, que é difícil de sozinho construir uma solução com pouco tempo, e com muitas cabeças essa solução começa a parecer melhor. Tá? Então, várias cabeças ajudando nessa inteligência coletiva. Antes a gente tinha lá aquela dificuldade do trabalho de ir presencialmente, a gente reunia todos em uma determinada bacia, um determinado mês, um determinado trabalho, a partir do estudo patológico dos camarões, né, que a gente tinha lá no PSF Camarão, na década passada. E aí se o colega, por alguma razão que era muito comum, né, estava fazendo alguma atividade na fazenda, estava fazendo alguma coisa, não conseguia ir para a reunião, naquele momento, naquela bacia, nas fazendas que estavam na região, ele perdia a informação, perdia a comunicação. Hoje, com esse sistema, pode acontecer do colega não... Primeiro que ele não vai precisar sair da fazenda dele para entrar nessa discussão coletiva, né? Através do celular, através dos mecanismos remotos, ele vai poder participar. Segundo que, se ele perder, aquela comunicação vai estar gravada e ele vai ter disponibilidade para estudar aquilo que foi discutido ali, naquele momento. Que tipo de caso estava sendo discutido? Será que aquele caso é similar ao caso que está acontecendo em minha fazenda? Será que eu preciso estudar o camarão que está na minha fazenda e fazer uma ligação com o camarão que foi estudado com um caso de uma fazenda que está bem distante? Será que o tipo de solução que foi adotado lá é similar à nossa? Será que na discussão coletiva entre os colegas a gente pode chegar a uma conclusão? Isso tudo ele vai economizando tempo, economizando dinheiro, porque a partir do conhecimento que foi construído na coletividade, no grupo, né, naquele grupo especial, ele começa a ganhar tempo de resposta para aquilo que está acontecendo lá na fazenda dele. E aí a gente vai aumentando a dinâmica desse trabalho. Aí vamos entrando com outros colegas lá, de repente fornecedores, outros colegas que queiram participar desse trabalho. Nós estamos só plantando a sementezinha, né? A ideia é começar a aumentar esse processo. Tá? Por isso que a gente está e começamos, né, a convidar os colegas lá, os médios e grandes, né, para esse trabalho. Então, sem precisar se deslocar no espaço da fazenda, no local onde ele se encontra, ele vai poder participar dessa dinâmica de trabalho. Tá? Então, esse é o resumo, né, do que a gente está falando, desse convite que eu venho aqui fazer a você que participa de uma média, de uma grande propriedade, né, que tem um volume maior de produção, apesar de ser em menores quantidades, e aí a gente pode construir esse trabalho com poucos ali e ir melhorando a construção dessas soluções, né, com poucas pessoas ali mais selecionadas, que a gente tem uma boa comunicação, um bom fluxo de informação. E aí começa esse trabalho de pouquinho em pouquinho, para daqui a pouco estar com uma quantidade maior de produtores, né? Principalmente o micro e pequeno, que vão ter outra dinâmica de trabalho. Mas essa é a nossa proposta que a gente está querendo construir com você. Não adianta eu construir toda essa estrutura e você não ter esse benefício. Mas para ter esse benefício você tem que participar. Não tem como eu... sabe, a maioria dos colegas são vaqueiros, né? A gente não pode... A gente leva até o cavalo lá para a beira da água. Mas não pode forçar o cavalo a beber água. É o cavalo que tem que beber água ali, tem que tomar água daquele riacho, daquela... Então, é mais ou menos nesse formato, né? E para você que tem interesse em saber mais desse trabalho,
você passa uma mensagem para mim aqui através do Instagram, através do WhatsApp, eu tá vendo no YouTube, entra em contato comigo para a gente, mas sem ser curioso no negócio, tá? Porque às vezes vai ter muita gente curiosa aí no negócio, ou num, tá ali como um micro, pequeno, às vezes tá, tá na outra bronca aí do preço do camarão, na tabela, não tem como iniciar essa construção. O que a gente está querendo fazer no. A senhora Márcia está comentando aqui. Eu estou pretendendo, senhora Márcia, essa é uma boa parte do processo, que são os fornecedores. Tá? A gente quer, nessa semana, né, até eu gostaria, no final dessa semana, né, ter um grupo de produtor. E aí, nesse grupo de produtor, a gente vai começar a analisar o que é que está acontecendo com esse grupo de produtor, com o camarão dele. E, em paralelo, a gente começa a ter o contato aí dos fornecedores. Porque os problemas que a gente pode acompanhar ali no grupo de produtor, por exemplo, pode ter uma solução a partir das larviculturas, onde a senhora Márcia participa desse elo da cadeia produtiva. Então, as larviculturas vão ter uma participação secundária. A partir do momento, será que se a gente fizer um trabalho junto com o pessoal da larvicultura, a gente consegue melhorar esse problema específico? Então, aí vocês vão ter uma participação muito grande, pessoal de larvicultura, nesse processo. Mas como eu estou querendo dar o primeiro passo, tá, que é montar o grupo de produtores, né? Por isso, como tem uma quantidade de médio e grande produtores é menor, dá para se comunicar melhor, né? E o volume é significativo. A gente começa nesse passo com um grupo de produtor, depois entra com um grupo de fornecedor, né? Do mesmo jeito da situação da senhora Márcia com relação à larvicultura, pode ter um colega que tem probiótico, né? Hoje a gente deve ter talvez uns 20 fabricantes de probiótico. Como é que está a eficácia de um determinado tipo de probiótico, de um determinado protocolo de probiose para um tipo de problema que está acontecendo que a gente não sabe? Né? Essa é a preocupação da gente, né, senhora Márcia? A gente compreender primeiro o que é que está acontecendo e depois começar a construir a solução com a larvicultura, com o probiótico, com a ração, com todos que estão dentro ali do fornecimento de solução, de insumos, de produtos, de serviço. Tá? Mas o que eu queria fazer primeiro, olhar para o camarão. E essa parte do olhar para o camarão junto com o seu dono. É igual o trabalho do pediatra, né? Leva o bebê junto com a mãe. Tá? Começar a ter um diagnóstico, né, nas primeiras semanas, primeiro mês, para começar uma dinâmica de trabalho, de comunicação, de informação, e aí começando a entrar os fornecedores de solução e produto, que é no caso a senhora Márcia. Então, o objetivo nesse momento é a gente montar o grupo de produtores, o tamanho mínimo viável, né, para isso. Então, o convite é para você que está aí assistindo, né, senhora Márcia, se tiver algum colega médio ou grande produtor aí na região da Bahia que a senhora conhece, envia esse convite a ele. Tá? Nesse vídeo eu tento explicar melhor, eu acredito. Beleza. E se a agricultura estiver bem, já teremos o início do caminho andado, com certeza. A agricultura tem que estar muito bem ali, produzindo excelentes pós-larva, que a gente já tem uma boa semente para a nossa carcinicultura. Com certeza, senhora. A agricultura estando bem, com certeza. A gente só não sabe o que é que está no meio do mundo aí do camarão do Brasil. E pode ser que isso esteja prejudicando até a larvicultura, né? Porque de repente ela está trabalhando com uma informação de problemas que é diferente do que está acontecendo na realidade lá das fazendas, porque ninguém está olhando. Então, se a gente não conseguir olhar com calma o que está acontecendo lá com o camarão, não dá para a gente trabalhar com as larviculturas para que elas comecem a buscar uma solução. Porque tem que ter alguém olhando para o camarão, avaliando
histopatologicamente, principalmente, né? Não é a questão da tecnologia, do PCR, da não sei o que, não. É entrar dentro do camarão, conversar com o camarão, cada órgão do camarão, analisar patologicamente o que é que ele está querendo dizer para a gente, analisar aquela população, epidemiologicamente o que é que aquela população tá sofrendo. E a partir daí conversar com os, as pessoas que constroem solução, né, como a larvicultura. Né? Então, você que está aí, chegou até esse momento aí do nosso vídeo, mesmo não sendo um produtor grande ou médio, ou sendo um fornecedor, como a senhora Márcia falou, né? Envia lá, convida o seu colega médio, grande produtor para a gente começar a iniciar esse trabalho. Tá? A gente colocar essa máquina para funcionar. Então a gente não está 100% estruturado, porque ainda depende da burocracia e da fundação da universidade para comprar alguns equipamentos do sistema de informação e comunicação, mas já dá para a gente iniciar com esse grupo especial de produtores. Então, a gente não quer, nesse momento ali, pode ter algum curioso, algum que acaba atrapalhando aí o processo de seleção, que é um processo de seleção que eu estou fazendo, tá? É um pouquinho demorado, tem toda uma conversa, uma comunicação, para saber quem tem condição de contribuir, porque a gente precisa ter uma certa integridade desse grupo, uma contribuição. Quem que vai poder contribuir para o conhecimento coletivo, a inteligência coletiva desse grupo? Então, é um processo de seleção ali que cada um passa. Eu vou entrevistando, a gente vai trocando ideia, é demorado por conta disso aí. No meu primeiro grupo eu estou tendo esse cuidado aí, mas tudo bem se no meio do caminho tiver alguma pedra aí no caminho, tá? Então é o seguinte, a gente convida você, médio e grande produtor, a entrar em contato comigo. Você tem como conseguir o meu canal de comunicação. Não liga não, porque é um monte de assombração só ligando aí. A gente, não sei se é o seu celular, mas celular hoje em dia o povo fica ligando e as máquinas ficam ligando e só aperreando a gente. Manda uma mensagem ali pelo WhatsApp, pelo Instagram. Entre em contato comigo para a gente começar a fazer esse processo de seleção de você o mais rápido possível para colocar nesse grupo e a gente iniciar esse trabalho com esse grupo especial de produtores. E aí a gente vai começando a buscar a gestão da saúde do camarão no Brasil. E aí a gente vai começando a buscar melhoria da nossa competitividade. A gente conseguir ter uma boa economia da produção. Conseguir ser competitivo no mercado internacional do camarão, a gente precisa começar lá na fazenda. Precisa começar lá na saúde do camarão. Precisa começar com a base. Então, às vezes a gente está lá na frente, mas a gente precisa fazer o dever de casa, saber o que está acontecendo com o camarão. Às vezes a gente está brigando, pô, não vamos comprar o camarão do Equador porque tem doença, tem não sei o que, mas a gente não sabe nem o que é que a gente tem. O Equador de repente liga assim, mas o que é que vocês têm mesmo? Quem que está fazendo alguma coisa aí? Tem alguém se mexendo para entender o que é que está acontecendo com o camarão no Brasil? Por que vocês não... será que vocês não têm esse problema aí? Será que vocês não têm um problema maior do que a gente imagina? A gente precisa se mexer, né, para fazer isso. E é assim que funciona o mercado internacional, né? A gente tem que ter uma noção do que é que cada um tem, né? A gente precisa saber o que é que a gente tem, quais são os desafios que temos, sentar e ir avançando em cima desse desafio. O desafio de saúde é um desafio constante, como qualquer ser vivo que está sendo utilizado no agronegócio. Tá legal? Então, hoje, eu vou estar, nos próximos dias, trabalhando em cima disso, tá? Na construção desse grupo especial de produtores médios e grandes, ali, os principais ali, acima de 10 hectares, eu acho que já tem condição do cidadão participar. Talvez a maioria seja ali entre 10 a 100 hectares, talvez ninguém mais do que 100 hectares. Talvez tenha alguns maiores, mas para a gente construir esse grupo especial. E através dessa inteligência coletiva, a gente começar a gestão da saúde do camarão. Começar a olhar com o camarão com outros olhos. E o camarão é a base do nosso negócio, é a base da nossa cadeia produtiva. É ele que faz a gente ganhar dinheiro. Então a gente tem que cuidar dele melhor.
cada vez melhor, tá bom? Então, pessoal, agradeço se o colega puder compartilhar com algum engenheiro de pesca, algum produtor, algum técnico da fazenda que de repente não teve essa informação, convida ele aí, faz esse favor para mim, envia essa mensagem para ele. Pode ser que no domingo o cara não assistiu aí, não recebeu uma mensagem minha, para entrar em contato, para a gente ver como é que a gente pode começar esse trabalho. Tá? A gente tem fazendas nesse porte em toda a região do Brasil. Só ver a mensagem aqui do colega. Professor, ressaltar para os produtores de camarão a importância de notificar qualquer caso suspeito de doença ao Serviço Veterinário Oficial do Estado de Ceará, que é através do programa, né? Ok, Oswaldo. Primeiro a gente precisa resolver essa questão do camarão, tá? Segundo, não vai ser só no Ceará, tá? No Nordeste todo. Mas a gente precisa, não vamos assustar o pessoal logo não. A gente entende aí a sua preocupação, tá? Mas vamos começar e aí o serviço vai ter essa informação, a gente vai ter esse trabalho, mas a gente quer primeiro garantir lá o resultado do produtor e aí depois vamos trabalhando em conjunto aí com as outras instituições, tá? Mas a gente não sabe nem o que, é que a gente vai encontrar. Só não vamos assustar o pessoal, tá? É da natureza do negócio. A gente compreende aí a sua preocupação profissional. Tá legal? Então, pessoal, convida lá o seu colega para a gente participar desse grupo de trabalho, para iniciar essa ação coletiva e começar a melhorar o nosso sistema de produção, começar a obter melhores resultados, mais seguros, ter mais sustentabilidade em nossa cadeia produtiva, tá? Muito obrigado a todos aí pela participação. Nós estamos nessa luta e esperamos que os colegas possam contribuir também nessa luta aí para o nosso camarão, tá bom? Então eu vou pedir licença para encerrar a nossa aula de hoje, deu lá os nossos 40 minutinhos de aula, tá no domingo. E um bom dia a todos e boa semana de trabalho. Tá legal? Tchau. Fique com Deus.